Graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida e que as bênçãos do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, esteja sempre sendo rica e abundante em sua vida. Que alegria mais uma vez estar com você em mais uma reflexão, um momento de meditar na palavra do Senhor, um momento de ser confrontado pela palavra de Deus. E mais essa reflexão no nosso canal de pregação das Escrituras Sagradas. Vamos então à nossa meditação de hoje. Eu quero convidar você nessa oportunidade para a gente pensar num texto interessante das Escrituras Sagradas. A nossa mensagem de hoje está baseada no capítulo 16 de Mateus, capítulo 16 de Mateus, a partir do verso 13. Mateus capítulo 16 e o versículo número 13 até ao versículo 20. Até o 20. E à medida que a gente for trabalhando os versículos, vamos lendo, tá bom? O tema da nossa meditação de hoje é a Igreja Vencedora. A Igreja Vencedora é o tema da nossa reflexão de hoje. Aí eu começo perguntando para você, o que torna uma igreja vencedora? Um prédio grande, com uma estrutura, um prédio bonito, cheio de membros e congregados. O que torna uma igreja vencedora? O seu alto valor, o seu alto poder aquisitivo, uma boa renda durante o mês. É isso que torna uma igreja vencedora? O que você acha então? É isso que nós vamos trabalhar nessa oportunidade. Mas então, queridos, o que torna uma igreja vencedora, gente? Vamos aprender alguns princípios nas Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, o que torna a igreja vencedora é ter Jesus Cristo como o fundamento. Ter Jesus Cristo como o fundamento. É a base para que uma igreja seja vencedora. Observe comigo o versículo 16 e 18, que diz assim: Respondendo Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O verso 18 diz assim, Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente percebe aqui que Jesus Cristo está dizendo para Pedro que ele vai estabelecer a igreja dele e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas é interessante de prestar atenção num princípio interessante aqui. Eu queria que você ficasse bem atento para essa verdade. É que Jesus diz, Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns interpretam dizendo que Pedro é a pedra da igreja. Porém, Jesus Cristo não está se referindo a Pedro como a pedra da igreja, mas ele está se referindo à afirmação que o Pedro fez em relação a Cristo. Porque essa afirmação ela surge, queridos, de uma pergunta que Cristo fez aos discípulos. Quem diz o povo que eu sou? Observe comigo aqui. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? É o versículo 13. Aí eles respondem, os discípulos respondem. Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns profetas. E aí Jesus questiona os discípulos e diz assim, e vocês quem dizem? Quem dizem que eu sou? E aí o Pedro responde pelos outros discípulos e diz, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é em cima dessa afirmação, que Cristo estabeleceria a sua igreja. Que Cristo estabeleceria a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus Cristo, o fundamento da igreja. Jesus Cristo, ele é o fundamento, ele é a base, ele é o alicerce da igreja. Para ser essa igreja vitoriosa, então, para ser uma igreja vitoriosa, é necessário que Jesus Cristo seja o fundamento dessa igreja. Seja aquele que sustenta a igreja. Mas, queridos, Jesus Cristo, como seria assim Jesus Cristo como fundamento da igreja? Como isso seria na prática? Em primeiro lugar, Jesus como fundamento da igreja na prática significa que
essa igreja ela não desaba diante das dificuldades. Essa igreja ela não desmorona diante das dificuldades, diante das aflições da vida. A gente percebe isso na história da igreja quando a gente olha para a igreja primitiva, os primeiros cristãos que surgem lá em Atos capítulo 2. A gente percebe os irmãos ali com a divulgação do Evangelho, Atos capítulo 2, capítulo 13 e aí para diante, a igreja enfrentando as grandes perseguições. E quando a gente vai estudar a história da igreja, muita gente morre, rola muito sangue é derramado. A igreja sofre grandes perseguições. Mas o que é interessante é que a igreja do Senhor nunca desabou, nunca desmoronou em meio a essas turbulências, em meio às perseguições, em meio aos problemas nesta vida. Sabe por quê? Porque essa igreja tinha como base Cristo. A base da igreja primitiva era Cristo. E essa igreja não desmoronou tanto que o Evangelho chegou até eu e você. Chegou até nós o Evangelho. É uma prova de que a igreja primitiva não desabou, não desmoronou diante das perseguições, diante dos problemas, porque estava alicerçada na rocha. E por causa disso, o Evangelho chegou até nós, queridos. Então, uma igreja para ser vencedora, ela tem que ter Cristo como fundamento, como seu fundamento. E como fundamento da igreja, se Cristo é o fundamento da igreja, a igreja não vai desabar diante das tribulações dessa vida. E Cristo como fundamento da igreja, a segunda verdade na prática é que quando Cristo é o fundamento da igreja, a obediência aos seus ensinamentos, ele é constante. Uma igreja que tem Cristo como seu fundamento, a obediência ao mandamento de Cristo ela é constante. Isto é, se a igreja de fato o respeita como Senhor. Porque quando você chama Senhor Jesus, você está dizendo que Cristo, que o Senhor Jesus, ele é o seu dono. Porque a palavra Senhor significa dono. Então é incoerência. Não faz sentido você chamar de Cristo de Senhor e não o obedecer. Então uma igreja, para ser vencedora, tem que ter Cristo como fundamento. E na prática o fundamento é que os ensinamentos de Cristo são obedecidos por essa igreja. Onde os ensinos de Cristo são obedecidos, queridos, não tem espaço para o orgulho. Na prática, a obediência, a prática dos ensinamentos de Cristo é que quando os mandamentos de Cristo são obedecidos, não há espaço para o orgulho. Até porque o orgulho, queridos, ele não combina com vida cristã. Porque o orgulho é a oposição a Cristo, né? Porque o orgulho é característico de Satanás. Não foi isso que fez com que Satanás caísse? O orgulho de Lúcifer e que o tornou em Satanás, em o adversário do Senhor? Então, não faz sentido um crente orgulhoso. Não combina com vida cristã, não combina com espiritualidade, não combina com relacionamento com Deus, o orgulho. Pelo contrário. O que combina com a vida cristã é a humildade. Jesus disse, venham e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando os ensinamentos de Cristo são obedecidos, não há espaço para isso. Não há espaço para o orgulho, mas há a humildade que prevalece. Vivemos em dias tão difíceis. Vivemos em dias em que muitos cristãos, líderes, se orgulham daquilo que são, daquilo que possuem. Mas é tempo de pensar, é tempo de se refletir, é tempo de olhar se de fato você está sendo uma igreja vencedora. Porque igreja, também pensando nesse tema, igreja não é aquele prédio que nós nos reunimos nos finais de semana e nós cultuamos a Deus juntos, mas a igreja somos nós. Igreja é eu, é você. A igreja é o povo do Senhor. Então, queridos, na prática, quando Jesus Cristo é o nosso fundamento, Ele é o único que recebe adoração. Na prática, quando Jesus Cristo é o fundamento da igreja,
Ele é o único que recebe adoração. Ninguém é mais importante na igreja que Cristo. Não é pastor, não é diácono, não é empresário. Ninguém na igreja é mais importante que Cristo. Só Ele é digno de adoração. Vivemos em dias em que líderes são tratados como deuses, como pessoas poderosas, são exaltados numa igreja totalmente fora do padrão bíblico, queridos, porque na igreja somente um deve ser exaltado, somente um deve ser adorado, que é Cristo. E se Ele é o nosso fundamento, Ele é o único que deve ser adorado nessa igreja. Mas também, na prática, quando Cristo é o fundamento da igreja, essa igreja ela acredita que Jesus Cristo é aquele que Deus havia de enviar ao mundo. É o Salvador prometido. Diz a palavra aqui no versículo 13 e o verso 16 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Aí o verso 16 diz assim, ó: Respondendo Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo significa ungido, o enviado. Tu és o enviado, o Filho de Deus, o ungido. Então, quando Cristo é o fundamento dessa igreja, na prática, existe uma crença, sem dúvida, uma crença total que Jesus Cristo é o único, aquele que Deus havia de enviar para salvar o mundo. Não existe crença numa outra pessoa. Não existe dúvida. Não existe dúvida. Ah, será que vem o Cristo? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por essa razão, essa igreja o tem como fundamento. Uma outra verdade de Cristo na prática, como fundamento, que a fé nesse Cristo não será abalada. A fé não será abalada. Pensem comigo o que o Paulo disse. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Paulo tinha certeza em que a sua fé estava firmada. Então, uma igreja que tem a Cristo como seu fundamento, como seu alicerce, como sua base, a sua fé não será abalada. Nós estamos seguros em Cristo, nós estamos totalmente firmados nele. A igreja deve estar totalmente firmada em Cristo. Eu quero concluir a palavra dessa meditação dizendo para você que uma igreja que possui essa estrutura espiritual, uma pessoa, um cristão, um servo, uma serva de Deus que possui essa estrutura espiritual que acabei de mencionar, o poder do Senhor está sobre ela. E por isso fará grandes coisas, assim como também tem o poder para vencer o maior inimigo, que é Satanás. Você sabia que o Satanás quer ver a igreja parada? Você sabia que Satanás quer ver a igreja, os crentes, a igreja do Senhor de braços cruzados? Totalmente parada, vivendo no pecado, totalmente voltada para as coisas materiais desta vida. Mas eu quero dizer para você que aproveite essa quarentena. Aproveite esse momento que a igreja não está se reunida nos prédios, no templo, que a gente chama de igreja. Aproveite para buscar o Senhor e fazer os consertos em sua vida que você acha que precisa ser feitos. Para que você seja essa igreja vencedora, essa igreja que se levanta, essa igreja que agride o império. O Senhor Jesus disse que estabeleceria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Essa ideia, queridos, aqui desse texto, dessa palavra, não é que o inferno, que os demônios venham contra nós, mas que a igreja do Senhor pressionará os inimigos. A igreja do Senhor irá pressionar o inimigo, pressiona o inimigo e arranca de lá os cativos que estiverem presos.
nesse período de quarentena, busque o Senhor. Conserte a sua vida diante de Deus. Talvez você não estava sendo até agora. Quem sabe antes da quarentena você não estava sendo essa pessoa totalmente parada, inútil, não é? De braços cruzados. Mas seja essa igreja vitoriosa. Conserte a sua vida com o Senhor. Refaça o seu compromisso com Deus. Para que você, quando voltar a congregação, quando a igreja voltar a se reunir como o povo do Senhor, você volte com um ânimo diferente, você volte ativo, você volte disposto a servir o Senhor com dedicação, a servir o Senhor com humildade. Quem sabe antes de chegar esse período que estamos passando de quarentena, quem sabe você não era um crente orgulhoso, uma pessoa orgulhosa, achando ser o mais importante da igreja, achando que deveria ser elogiado na igreja. O único que deve ser elogiado, que deve ser exaltado na igreja é Cristo. Que ao voltar a congregar, você seja uma pessoa humilde, uma pessoa serva, uma pessoa que está pronta para servir. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Deus te faça uma igreja vitoriosa. Queria orar nesse momento com você. Senhor Jesus, querido Deus, Tu que és o Pai, o nosso Pai, Tu que és o nosso dono, o dono da igreja, pois o Senhor nos comprou com preço de sangue, o Senhor nos comprou com alto preço, nós pertencemos a Ti, Senhor, e eu quero Te louvar nessa oportunidade, Pai, por isso. Quero nesse momento apresentar essa pessoa que está ouvindo essa palavra e que talvez até agora está vivendo uma vida totalmente apática, desanimada, totalmente fora do padrão que devemos viver, Senhor. Pai, nessa hora, em nome de Jesus, dá força a esse meu irmão, dá força a essa minha irmã, para que restaure o compromisso, que refaça o compromisso contigo, Senhor, e que procure viver dentro dos padrões do Senhor. Para que seja um crente vitorioso, para que seja um servo vitorioso, uma serva vitoriosa, para viver uma vida que honre o Teu nome, Senhor. Restaura esse meu irmão, essa minha irmã na caminhada contigo. Essa pessoa que está afastada do Teu caminho, que está ouvindo essa palavra agora, que o Senhor, em nome de Jesus, convença-o de um profundo arrependimento, Pai. Incomoda com profundo arrependimento, porque essa pessoa volte, dê meia volta e se reconcilie contigo e volte a ser uma pessoa vitoriosa, Pai. Eu te peço Tua ricas bênçãos sobre a nossa vida, sobre o Teu povo que está passando por esse momento de turbulência, mas que jamais seremos abalados. A nossa fé não será abalada, porque a nossa fé está em Ti, que é a rocha inabalável, Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor. É que eu te peço e que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. E continue sempre atento às nossas mensagens, fazendo seu comentário, dando a sua sugestão. A gente se vê numa próxima oportunidade. Que Deus abençoe você. Até o próximo.